Olá, pessoal! Depois de um longo e tenebroso inverno, brincadeira. Mas já faz tempo, né, que eu não leio nada, mais de 3 meses, eu acho. Foram muitas coisas que aconteceram na minha vida. Meu irmão que estava doente e partiu recentemente. Não faz, acho que fazem 10 dias. E por mais que a gente saiba que a pessoa está bem, que ela foi bem amparada, que eu acredite que a vida não é só aqui e que existe vida além desta vida, é doído a separação, né? A saudade e ver o sofrimento de quem a gente ama é muito doído. E foi uma sequência de coisas, foram 3 meses mesmo, bem complicados. Mas agora ele já partiu e eu sei que ele está bem porque ele está nos braços de Jesus. E hoje eu estou aqui para começar a leitura do novo livro, Vivendo, Amando e Aprendendo. É um novo velho livro, porque esse meu livro aqui, olha, a página dele tá até amarela, de tanto que eu já folhei, usei, eu não sei se molhou. Ele é sensacional. O autor dele é o Léo Buscaglia. E eu adoro esse livro. Ele acho que foi o começo de tudo para mim há muitos anos atrás, quando ele me fez enxergar que a única coisa que nós sabemos de certo na vida é que nós vamos morrer um dia, que nós vamos partir um dia, desde o momento que a gente nasce, né? Então, que a gente viva cada dia, cada momento como se fosse o último, porque nós não sabemos se vamos estar aqui daqui a pouco. E essa vida é tão preciosa, todas são. Pode ser melhor em outros lugares, mas a gente está aqui. E aqui é um mundo lindo e temos que aproveitar cada segundo. Oi, bela, linda, sejam todos bem-vindos, viu? Aí eu vou começar. O nome dele é Léo Buscaglia. Se fala Léo Buscaglia porque ele é italiano. Ele é... Eu vou ler um pouquinho sobre ele. Espera aí. Deixa eu ver. Eu acho que aqui não fala sobre ele. Bom. Ele dava aula de amor na universidade em Los Angeles. Ele vem de uma família numerosa italiana que migraram para os Estados Unidos, né? E devem ter sofrido bastante preconceito, assim. Mas eles tinham uma maneira de viver sensacional. E eu nunca mais esqueci de tudo que eu aprendi nesse livro. E eu quero compartilhar com vocês agora. Aqui, esse Vivendo, Amando e Aprendendo, ele apresenta uma deliciosa coletânea de textos das palestras extremamente instrutivas e ao mesmo tempo divertidas, realizadas pelo Dr. Léo Buscaglia no período compreendido entre 1970 e 1981. Olha quanto tempo faz isso. Dentro e fora do território dos Estados Unidos, tá? Trechos de algumas das matérias que aqui se encontram apareceram anteriormente em livros e em artigos de revistas. Peraí. Porém, jamais foram reunidos de maneira tão cômoda para o leitor.
para o seu prazer e desenvolvimento pessoal. Essa obra ela é um verdadeiro tesouro, inspirador e evocativo para todos os que desejem aceitar o desafio da vida e usufruir os benefícios que o amor pode nos proporcionar. É um livro que nos faz participar das ideias e do entusiasmo do Dr. Buscaglia, do mesmo modo como participaram os que assistiram empolgados às suas palestras. O Dr. Léo Buscaglia tem também a seu crédito 2 outros importantes livros. Tem mesmo. Ele não tem só 2 outros, ele tem vários livros. Ele tem um livro que se chama Amor, tem um outro que se chama Nascido para Amar, que é cheio de... são trechinhos assim muito bonitos. Tem Amando Uns aos Outros, que fala sobre os relacionamentos, não só os relacionamentos amorosos, sabe? Mas é muito interessante. Inclusive, nesse livro do Amando Uns aos Outros, ele fala que assim, nós dizemos aos nossos filhos que eles não devem mentir. Porém, quando chega uma pessoa na sua casa, vamos supor, uma amiga, e ela pergunta como está a roupa, e a criança fala, esse vestido é horrível, não ficou bom para você. A gente fala, vai pro quarto, você está de castigo. Por quê? Só porque ele falou a verdade, que ele foi sincero, né? Porque criança, eles são sinceros em tudo que eles fazem. Eles realmente vivem no agora e externam os seus mais puros sentimentos. Mas, enfim, estamos no caminho, né? Para voltarmos a ser crianças. Eu sou uma criança eterna, espontânea nas coisas que eu faço. Já era para eu ter começado a ler esse livro faz tempo, mas agora eu senti muito forte que é o momento. E eu espero que vocês gostem, porque ele é sensacional. Aqui, ele, no caso, ele cita o livro Amor e Assumindo a Sua Personalidade. E ele fala que são best-sellers mundiais publicados no Brasil pela Record. Olha, aqui tem mais dos livros dele. O Caminho do Touro, Os Deficientes e Seus Pais, A História de uma Folha, Papai, Meu Amigo, O Paraíso Fica Perto, O Presente de Tino, esse eu já li também. E aí fora os outros que eu falei, né? Que é o Amando Uns aos Outros. Tem o Amor de Natal, porque tem alguns que são para criança. Ele era um educador, né? Professor, doutor, educador. E você já ouviu falar que alguém desse aula de amor na universidade? É simplesmente sensacional, né? Eu fico comovida e eu choro, porque eu fico emocionada. Bom, então eu vou ler o prefácio aqui para vocês. Olha, todos os capítulos vão ficar gravados aqui no Instagram e no YouTube também. Futuramente eu pretendo fazer a leitura por lá, que eu acho melhor. Mas por enquanto eu vou fazer aqui também, tá? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Se precisar, eu posso colocar o microfone, que acho que não está carregado. Mas a próxima vez eu vou pegar. Bom, agora é o prefácio, tá? Nikos Nossa, é uns nomes assim. Kazantzakis sugere que os professores ideais são os que se fazem de pontes, que convidam os alunos a atravessarem e depois, tendo facilitado a travessia, desmoronam-se com prazer, encorajando-os a criarem as suas próprias pontes. Não é sensacional isso? Que um bom professor, né? Ele não quer uma pessoa dependente dele a vida toda. Ele quer que o seu aluno tenha autonomia.
para criar a sua própria ponte, seu próprio caminho. Como foi Jesus, né? As várias apresentações incluídas neste volume representam essas pontes. São apenas ideias, conceitos e sentimentos que partilhei com alegria. Foram apresentados com o pleno entendimento de que poderiam ser aceitos, aplaudidos, ignorados ou rejeitados. Não importava. São novamente expressos aqui para aqueles que podem não ter tido conhecimento deles da primeira vez ou para os que desejam experimentá-lo pela segunda vez. Estou satisfeito por ter partilhado essas ideias. Ainda fico um tanto assombrado ao ver que houve milhares que se interessaram o suficiente para darem ouvidos. Para mim, representam 10 anos empolgantes de desenvolvimento e partilha. Em retrospecto, não tenho arrependimentos e sei que, bem ou mal, o futuro reserva mais, pois estou resolvido a continuar a construir pontes. Aí aqui é a introdução. Profusos agradecimentos ao Sr. Webster, que define introdução como preparar o caminho para um discurso ou um livro. Que bom eu ter tido tantas vezes o privilégio de preparar o caminho para Léo Buscaglia na palavra impressa e pessoalmente. Já tive a oportunidade de escrever. É um homem de muitas facetas, professor, estudante, escritor, leitor, orador e ouvinte. De todas essas, ele parece exemplificar melhor a profissão escolhida, o magistério. Léo ensina com entusiasmo e sinceridade enormes e, o que é melhor, ensina pelo exemplo. Se quiserem ouvir, sugere a mensagem dele. Eu lhes mostrarei como a vida pode ser rica e honrada. Um grande auditório, ou o espaço junto à lareira de sua sala, ou um trecho da praia, tudo isso é sala de aula para Léo, para procurar instruir e conduzir seus alunos de todas as idades e posições sociais. Na Universidade da Califórnia do Sul, ele já foi eleito mais de uma vez o mais notável mestre do ano, pois pelos jovens de lá. E claro, os jovens sabem. Um dia, um amigo e eu fomos esperar o avião em que vinha Léo, e quando ele se afastou para apanhar a bagagem, um senhor idoso se aproximou de mim e perguntou: quem é aquele homem? Sentei-me ao lado dele no avião. Quem é? Depois de minha breve descrição, ele suspirou e disse: eu sabia que ele era alguém especial. Parecia estar dando notas em trabalhos durante a viagem e em cada um escreveu algo como lindo, fantástico, maravilhoso. Ninguém jamais escreveu uma coisa dessas em um de meus trabalhos. Quem me dera que tivesse escrito. O que aquele senhor estava vendo era o máximo do profissional em ação. Desculpa, gente, me empolguei aqui. Ele está falando que o Léo Buscaglia, né, dava notas nos trabalhos e escrevia essas coisas. Porque o Léo, ele acreditava que o elogio era muito melhor do que a crítica. Porque ver o lado bom das pessoas é muito melhor do que você ficar buscando defeito nos outros, né? E aí ele dava notas e escrevia essas coisas nos trabalhos. E aí a pessoa disse: ninguém jamais escreveu uma coisa dessas em um de meus trabalhos. Quem me dera que tivesse escrito.
o que aquele senhor estava vendo era o máximo do profissional em ação, o que honra a arte de ensinar e que, por sua vez, é honrado por seus colegas e alunos. Que ainda não é assim na maioria das vezes aqui, né? Embora tenham muitas pessoas boas. Mas esse homem foi realmente um exemplo. Que possamos seguir o exemplo dele, não só para ensinar como professores, mas nas nossas próprias vidas. Encontramos o mesmo compromisso e paixão no conjunto de sua obra escrita. O seu livro definitivo sobre orientação, tá falando tudo em inglês, mas eu vou ler a tradução, tá? Os incapacitados e seus pais, um desafio para a orientação. Levou um aluno a comentar: é o único livro didático que já me fez chorar. Começando com Love, em 1972, e incluindo-se o mais recente, Personalidade, em 1978, seus livros são maravilhas de erudição, cuidadosamente confeccionados e generosamente temperados com calor e exuberância, e sim, impaciência diante das paisagens desperdiçadas, de vidas levadas num desespero mudo. Mais de uma vez, nos anos que conheci Léo, alguém chegou para mim perguntando: ele é assim mesmo o tempo todo? A pergunta é legítima e complexa. E vejo que a minha resposta inicial já mudou. Antes era um sim, inequívoco e ressonante. Hoje é mais precisamente sim e não. Porque ele era um homem diferente. Ele era uma pessoa autêntica. Uma pessoa que vivia no amor, entendeu? Imagina, naqueles tempos em que havia tantas coisas enrustidas ainda. E ele era sensacional. Aqui, né? Porque lá do outro lado eu tenho certeza que ele continua sendo. Sim, ele não precisa estar diante de uma plateia grande ou pequena para se mostrar exuberante, ponderado, engraçado e sábio. Sim, o interesse pelo potencial humano que as plateias sentem é profundo e sincero. Sim, ele está se divertindo tanto quanto qualquer um na sala ou auditório apinhados. Sim, é sempre impaciente com os corpos, mentes e propósitos adormecidos. Sim, ele acredita de todo o coração que somos muito mais do que aquilo que somos. E sim, uma das palavras favoritas de seu vocabulário é sim. Tem uma carta em meus arquivos que prova isso. Diz: querida Beth, Lou, sim, 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 beijos, Léo. E não é sensacional, gente? Eu acho maravilhoso. Mas não, ele não é assim o tempo todo, pois se fosse, não passaria de um encantador executante, requestado, querido e muito divertido, mas com uma só mensagem. Nada poderia ser mais diferente da verdade. A mensagem de Léo, embora baseada em verdades universais, está constantemente mudando, ampliando-se, assumindo novas dimensões e profundidade, oferecendo novos desafios a todos nós. De onde surge esse crescimento contínuo? Qual é a fonte? Das pessoas. Amigos antigos e novos, dos livros e dos feiticeiros e feiticeiras que os escrevem, da natureza, o primeiro exemplo da mudança, crescimento e beleza. De seus mestres, grandes místicos das culturas orientais,
e alunos e crianças da música das esferas. Penso em Léo como um grande pedaço de mata-borrão que nada deixa de imprimir ou, com seu olho vivo, sua inteligência assombrosa e seu coração generoso. Ele está tão convicto da glória de uma vida que abrange a mudança, que faz questão de que os outros sejam abalados e deixem a sua complacência confortável. Lembro-me de um encontro em Atlantic City, uma dessas reuniões em fim de tarde que parecem ser um modo de vida. Nas conferências, eu estava orgulhosamente e, imagino, um tanto pomposamente regalando Léo com tudo o que eu tinha feito desde a última vez que nos tínhamos visto. Ele escutou com paciência, olhando-me com os olhos brilhantes, e disse: Betty Lowe, você deve parar de fazer todas as coisas que sabe que faz tão bem e experimentar uma coisa nova. Eu imediatamente voltei para casa, me demiti de tudo que havia à vista e quase em seguida me dediquei a uma porção de empreendimentos novos e um tanto assustadores e me diverti à grande. Se dou ouvidos a Léo? Como dou? Fazer com que os outros também deem ouvidos a ele, com as mentes e os corações. E não, ele não é assim o tempo todo. Ou seria de supor que ele seria de um reforço constante das multidões que parecem formar-se onde quer que ele vá. Ninguém que eu conheça pode desaparecer tão depressa ou para tão longe quando sente necessidade de restaurar suas energias, sua percepção e suas forças vitais. Pode ser por uma noite na solidão de sua casa, pode ser um verão numa cabana distante, num rio de Oregon, pode ser um ano numa ilha acompanhado apenas por suas próprias reflexões e as dos sábios com quem ele aprende avidamente. Ele é uma pessoa muito particular, mas essa privacidade não parece ser tanto uma fuga, um afastamento, como uma ida para um período de despertar e refrescar os sentidos, uma preparação para o crescimento e elevação espiritual e cerebral. Por fim, a pergunta: ele é mesmo assim o tempo todo? Tem uma conotação de homem ou mito. Não é um mito, é muito homem, muito humano, que de vez em quando tropeça e se atrapalha como nós outros, que sofre com as complexidades da vida burocrática do século XX, como nós outros, e que é capaz de se irritar com as desumanidades grandes e pequenas como nós outros. Ao contrário de nós outros, ele parece ufanar-se de sua humanidade e das fraquezas, imperfeições e comédias que significam ser humano. Falei do homem e não do conteúdo deste livro. Importante. Embora conheça este mais intimamente do que aquele, claro, conhecer um é conhecer o outro, pelo menos em parte. Deixarei que a qualidade magistral do conteúdo fale por si só. Vou preparar o caminho dizendo: prepare-se para embarcar numa linda aventura, regozijando-se com Léo num banquete de vida. Betty Lowe, Cratoville. Acho que é assim que se fala. E ele é tudo isso e muito mais. Aqui a gente ri, a gente chora, a gente aprende. O nome desse livro é realmente tudo que ele nos proporciona. Viver, amar e aprender.
E o primeiro capítulo se chama O Amor como Modificador do Comportamento. Só que eu não vou ler hoje, porque eu não quero fazer uma coisa muito extensa. Então eu vou deixar para ler amanhã. Até porque os capítulos são bem longos e eu não vou conseguir ler tudo de uma vez. Então, eu agradeço quem estava aqui comigo e quem vai ver depois. Eu tô muito feliz e realmente muito emocionada de poder compartilhar isso com vocês. A gente quase não acha mais para comprar esse livro. É difícil. Pode ser que você ache em PDF, mas eu gosto do livro físico, sabe? De pegar. Ainda tem, mas não é muito fácil. E eu espero de coração que vocês gostem, porque realmente é sensacional. Eu vou esperar, ansiosamente não, porque eu tô aprendendo a viver um momento de cada vez. Mas para começar a ler os capítulos amanhã para vocês, tá bom? Bom descanso a todos, que todos fiquem bem. Deus está aqui, sempre, dentro de nós, e assim é. Um beijo no coração de todos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Provavelmente amanhã vai ser entre as 19 horas, 19h30, tá? Eu muitas vezes não consigo colocar mensagem avisando o horário, tudo, mas é mais ou menos por essa hora. Se alguém tiver interesse, é só aparecer. Serão todos muito bem-vindos. E eu espero que vocês gostem. A minha intenção é proporcionar momentos de expansão, de ensinamento, de amor e de alegria com esse livro. Beijo. Fui.